Se eu te dissesse que você é um vendedor desde criança, mas não sabe, você acreditaria? E por que eu tô falando disso? Quando você era criança, tinha aproximadamente 12 anos de idade, provavelmente você já precisou convencer a sua mãe para deixar você dormir na casa do Joãozinho, ou ir naquela festinha entre amigos à noite com o Pedrinho. E você precisou convencer a sua mãe que o Joãozinho ou o Pedrinho eram pessoas de confiança, eram pessoas que não usavam droga, eram pessoas que não iriam te levar para o mau caminho. Então talvez você não saiba, mas esse foi o seu primeiro contato com vendas. E como esse é um assunto que digamos que eu tenho um certo domínio, eu resolvi gravar esse vídeo e apresentar 3 passos para você captar clientes para sua agência de viagens. Se você é agente ou tem uma agência e tem dificuldades de captar clientes ou quer entender quais são esses 3 passos, continua comigo nesse vídeo. E para você que não me conhece, eu sou o Maicon Santos, e para você que me conhece também. E eu tô aqui nesse vídeo hoje para trazer para você 3 passos bem simples para você conseguir captar clientes para sua agência de viagens. E eu vou criar uma mera ilustração baseada nessa história, onde eu mostrei que você é um vendedor desde criança, para que você possa entender o quanto a habilidade de venda ela é necessária na nossa vida pessoal e profissional. E às vezes você tem um certo receio de vendedor, porque quando você entra em uma loja para comprar roupas, tem aquele cara que sai debaixo das araras, você não faz ideia de onde ele saiu, e ele simplesmente chega e fala: "Posso te dar uma ajudinha?" Então, eu quero trazer para você um princípio de venda que talvez você não conhece, que é o princípio de vender o seu peixe. Então, sempre que você precisa apresentar uma ideia ou convencer alguém de que você está certo ou que aquilo que você está dizendo faz sentido, isso é uma venda. Isso é vender uma ideia, isso é vender a sua personalidade ou vender uma crença. Então, é justamente esse princípio que eu quero desmistificar para você entender que você vende desde quando você se entende por gente, mas você não sabe. Mas vamos direto ao ponto. O primeiro passo simples para você conseguir captar cliente é mostrar o quanto você entende daquele assunto, o qual corresponde ao produto que você quer vender. Como aqui a gente está falando de agenciamento de viagens, provavelmente você deve entender de viagens e turismo, mas digamos que o cliente que você quer captar, o cliente que você quer atrair para efetivar uma venda, é um cliente que tem interesse em viajar para a Europa. Então, como que você capta esse cliente para atender e vender um atrativo para a Europa? Mostrando o quanto você entende de Europa, mostrando o quanto você é especialista naquilo, mostrando o quanto você é capaz de resolver os problemas que ele tem, que no caso seria criar um roteiro de viagem que seja assertivo, que seja também talvez econômico e que realmente atenda às necessidades dele de acordo com a viagem que ele vai fazer e o tempo que ele vai ficar. Primeiro passo é esse: atrair a atenção da pessoa, mostrando o quanto você entende do assunto, o qual corresponde ao produto que você quer vender. Agora eu quero fazer uma analogia nesse ponto, voltando lá na história do Joãozinho, quando você precisou convencer a sua mãe para dormir na casa dele. Então você tinha que convencer a sua mãe que você iria somente passar a noite jogando videogame e não assistindo pornografia. Então você nota que você precisou mostrar para sua mãe o quanto o Joãozinho é um homem direito, o quanto você conhece dele, o quanto você conhece a família dele. Então você teve que mostrar basicamente um certo entendimento, um certo conhecimento da pessoa a qual você estava vendendo. Então você estava ali vendendo o Joãozinho. Você estava falando: "Mãe, Joãozinho, ele é de família direita, a mãe dele é da igreja, então a senhora pode deixar eu jogar videogame à noite na casa dele. Ele é uma pessoa direita." Então basicamente você tinha que provar para sua mãe que você ia somente jogar videogame e não fazer coisas erradas. Mas a questão é, para você atrair a atenção de alguém a ponto de conseguir vender algo, e esse algo pode ser uma ideia, pode ser um produto, pode ser um roteiro de viagem para a Europa, primeiro você tem que mostrar o seu nível de conhecimento a respeito daquilo que está em questão naquele acordo, naquela negociação, naquela proposta que você está fazendo para o outro lado. Já o segundo ponto, depois que você atrai a atenção dessa pessoa,
Você precisa entregar algo que seja valioso para ela, a ponto dela querer abraçar a sua ideia ou ter interesse de comprar aquilo que você está ofertando. E quando a gente está falando aqui em âmbito de turismo, a gente tem que pensar na seguinte situação: se a pessoa está buscando fazer uma viagem para a Europa e você atraiu a atenção dela através do seu nível de expertise na Europa, o seu nível de entendimento dos destinos, dos roteiros e etc., o que você precisa fazer agora é gerar um pouco mais de valor para ela. No primeiro passo, você atraiu a atenção, ela te viu, ela viu que você entende um pouco do assunto, só que agora você precisa provar, você precisa matar a cobra e mostrar o pau. Michael, e como que eu faço isso? Como que eu mato a cobra e mostro o pau? Você tem que entregar alguma informação para ela que seja muito mais útil do que só a atenção dela a ponto de te ver. Michael, e o que poderia ser muito útil para uma pessoa que está indo viajar para a Europa? Provavelmente ela teria muito interesse de acessar um guia completo, aonde nesse guia ela vai ter acesso aos melhores atrativos pela Europa. Atrativos de exóticos, a luxuosos, de econômicos, a ecoturísticos. Então, dependendo do perfil do cliente que você está atraindo atenção, seja ele econômico, seja ele aventureiro, ou seja ele de luxo, ou seja ele familiar, você vai criar um conteúdo que tenha extremo valor para essa pessoa, que ajude ela, de alguma forma, a tomar decisão ou realmente concluir aquele processo de é aqui que eu vou, é esse lugar que eu quero ir, não conhecia, achei muito interessante conhecer esse lugar. Então você cria um guia que é como se fosse um livro, né? Um livro digital, pode ser também um checklist, pode ser um passo a passo, pode ser uma série de informações que sejam de grande utilidade para aquela pessoa. Então depois que você atrai atenção, você gera valor entregando algo de muita utilidade. Que aquele valor que você está gerando com aquele material, aquilo vai fazer a pessoa realmente enxergar você como alguém especialista, enxergar você como alguém que tem minimamente uma capacidade de atender ela, diferente, por exemplo, de uma CVC ou uma Decolar, que não tem essa especialidade, que não gera um valor nesse aspecto. Então, nesse quesito, você consegue se conectar com essa pessoa com muito mais profundidade do que uma grande outra agência que não tem essa especialidade, que não tem essa sensibilidade de entregar valor nesse aspecto. Agora, voltando na história do Joãozinho, no caso da sua mãe, como que você poderia gerar valor? É muito simples. Você poderia prometer para sua mãe que você lavaria a louça do jantar durante uma semana. Então você vai falar: mãe, deixa aí na casa do Joãozinho, ele é de família boa, a mãe dele é muito legal, ela é da igreja, e se você deixar eu ir, eu vou te dar uma semana de louça lavada. Ou seja, você está gerando valor para sua mãe. Claro que nem todas as crianças faziam isso, porque ninguém gosta de lavar louça, mas é uma forma de você gerar valor, é uma forma de você entregar algo que seja vantajoso para ela. Então ela não vai ter que perder tempo para lavar a louça no outro dia, porque você vai lavar para ela. Para isso, ela basicamente vai permitir que você vá dormir na casa do Joãozinho. E esse é o segundo ponto. Primeiro ponto é atrair atenção, segundo ponto é gerar valor e se conectar com essa pessoa, entregando algo de extrema utilidade. E aí, dentro dessa estratégia de gerar valor, existe uma coisa muito interessante que é um gatilho mental, basicamente um disparo psicológico no nosso cérebro, que ele acontece de forma inconsciente, que é a reciprocidade. Quando você entrega algo que é de extrema utilidade para a pessoa, e essa questão de extrema utilidade ela vai ser relativa de pessoa para pessoa. Para um pode não ser tão útil, para outro pode ser extremamente útil a ponto dela te amar eternamente. E se você conseguir atrair essa pessoa que vai enxergar essa extrema utilidade naquilo que você está entregando, ela vai ter disparado na mente dela o gatilho da reciprocidade. Então essa pessoa vai criar uma dívida interna, né, uma dívida inconsciente com você. Não é uma dívida de pagar um boleto, é uma dívida de que, poxa, esse cara ele me deu esse material muito legal, eu consegui tomar uma decisão que eu estava semanas tentando tomar, o mínimo que eu posso fazer é comprar esse roteiro dele. Então a pessoa ela vai pagar, mas ela vai pagar com gosto, ela não vai pagar, poxa, que cara chato, me encheu o saco, de tanto ele me encheu o saco eu fui e comprei, ou eu comprei porque é mais barato que a Decolar ou a CVC. Não, ele comprou porque você gerou valor, porque você se conectou e inconscientemente o cérebro criou uma dívida interna com você. E ele precisa pagar aquela dívida, porque ninguém gosta de ficar em dívida, né? Tem muita gente com nome sujo, mas ninguém gosta de ter um nome sujo. A questão é, o nosso cérebro ele sempre vai trabalhar para que a gente pague essas dívidas, sejam elas insignificantes, como pode parecer,
ou sejam elas dívidas reais. Então essa é a questão. Quando você gera valor, você consegue fazer as pessoas se conectarem e confiarem, terem gosto de comprar alguma coisa de você. E o terceiro e último passo é você entrar em contato com essa pessoa. Dentro do âmbito online, quando a gente atrai atenção, depois gera valor entregando um conteúdo, geralmente para a gente entregar esse conteúdo, a gente pede algo em troca, né? Nada é de graça. E a pessoa não precisa pagar um valor monetário, né? 20, 30, 40 reais por esse material. Não, ela vai te pagar com os dados dela. Quais são esses dados, Mike? É o cartão de crédito? Não, é o e-mail e telefone. Só isso. A gente cria uma página de captura, onde a gente coloca ali um formulário bem simples com nome, e-mail e telefone. A gente capta esses dados e através de um processamento automático a gente entrega esse material para ela, seja no e-mail, seja através de um redirecionamento. Então, ela baixa esse material, depois de alguns dias você entra em contato se apresentando, falando: eu notei que você baixou o nosso material e eu estou entrando em contato para saber se esse material ele tirou todas as suas dúvidas. Você conseguiu encontrar a resposta que você procurava nesse material? Pronto, você acabou de dar início ao atendimento a um possível cliente. Ele já está aquecido, ele já confia em você, ele já está conectado com você. Agora é só você vender. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, como de costume, deixa um like e também deixa um comentário aqui abaixo, porque esse tipo de ação ajuda bastante o YouTube mostrar os nossos conteúdos para outras pessoas, tá? Então, se você não é inscrito no canal, também já tá com o dedo no botãozinho vermelho. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.